Bom, tem mais um assunto envolvendo Gilmar Mendes. O ministro do Supremo criticou declarações de autoridades americanas, como as do presidente Donald Trump, sobre a política brasileira. Segundo Gilmar, negociações comerciais entre países são normais, mas é impróprio envolver questões internas, como a independência do Poder Judiciário. Essa declaração se deu depois do painel do Seminário Econômico do LIDE, promovido pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Negociações comerciais, elas podem se fazer e se fazem a toda hora. Agora, tentar envolver nesta cesta o papel institucional do país, a independência do judiciário, ou seja lá o que for, como seria impróprio que nós, por exemplo, exigíssemos nas negociações que fossem reveladas as pessoas que estão na chamada Epstein Files, né, nos Estados Unidos. Não faz sentido algum, nós não temos nada a ver com, ou que quiséssemos mudar a jurisprudência sobre aborto nos Estados Unidos, isso não faz o menor sentido. Cláudio, qual é o ministério mesmo que ele ocupa no governo Lula? Você estava no evento do LIDE na semana passada. O Ministério Total, né? O Ministério Gerais. Exatamente. Prova de conhecimento. Ministério do tudo, né? O Ministério da Informação, da Verdade, do Amor, do Futebol, tudo, né? É basicamente aposenta o resto do governo. Não, assim, não faz sentido nenhum aquilo que o ministro está dizendo, o ministro Gilmar Mendes está dizendo, porque nesse caso não estamos falando de uma ingerência numa política, numa decisão de política interna, não, estamos falando de uma violação grave de direitos humanos no Brasil, e especialmente de uma violação que envolve empresas americanas que foram obrigadas a fazer coisas que não poderiam fazer em território americano. Então, o ministro Gilmar está virando, né, o jogo de uma forma completamente errônea e não está explicando direito o porquê os americanos estão aplicando a lei Magnitsky, que é utilizada justamente para reprimir violações graves, maciças e sistemáticas de direitos humanos, como é o caso que aconteceu aqui no Brasil, envolvendo o ex-presidente Jair, e ainda está envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo centenas, aliás, milhares de pessoas que estavam em Brasília no 8 de janeiro, que foram processadas em lote, condenadas em lote, sem direito a ampla defesa, os advogados calados, não havia provas, sequer havia, foram divulgadas as gravações, isso na violação dos direitos humanos, entre outras, a censura ao X também, que falamos, a censura a veículos de imprensa, e aquilo que a gente sempre fala aqui na Oeste. Então, o ministro Gilmar Mendes não está entendendo, ou não quer entender, né? Não tem pior surdo de quem não quer ouvir, e com certeza não serão essas palavras que interromperão a série de sanções que os americanos vão continuar aplicando contra ministro do Supremo, e ele faz parte, provavelmente, dos próximos. Ele já foi sancionado, né? Já teve o seu visto retirado. Sim. E quem sabe outras sanções virão contra outros ministros do Supremo também. Paulo Gonet também teve o visto cancelado. O ex-ministro Lewandowski também, e também o Rodrigo Pacheco, né? Presidente do Senado. Ninguém pode ir para Orlando nesse final de ano, com certeza. Diga, Piotr. Fala, Augusto. Não, me ajude a lembrar, o Gilmar Mendes foi ele que inventou a absolvição por excesso de provas, né? Lembra o caso da chapa, quando tentaram impugnar com a Dilma... Dilma e Temer. Isso. A Dilma e Temer, e a Dilma estava já a caminho do impeachment. Hoje, o Gilmar Mendes pediu vista do processo, porque ele era abertamente favorável à cassação. Aí a situação muda, cai, a Dilma começa a cair, vem o julgamento. Ele votou, o voto dele foi o oposto. É o mesmo caso. Ele pediu vista para impedir que aquilo acontecesse. Aí ele votou para dizer que estava tudo bem, porque ele queria que o Temer assumisse. Sim. Então ele mudou, nunca vi isso. Você pede vista para impedir que se aprove a ideia que você está combatendo. Aí você adere à ideia, porque mudou a dupla, a posição da dupla. Ele fez isso, e até o cara que apresentou, o relator, que usou essa expressão que é perfeita, absolvido por excesso de provas. Paula, um comentário sobre o comércio exterior, e o ministro Gilmar Mendes pode entender de justiça, mas de comércio exterior não entende.
E vou dar dados. Quando você junta todo o continente africano, nós temos uma quantidade de PIB somados, todo o continente africano, seriam 3 mil bilhões, seriam 3 trilhões. 3 trilhões de dólares. É a mesma quantidade do PIB da França. E a mesma quantidade do exportador, das exportações americanas. Ou seja, para colocar em perspectiva, todo o PIB da África equivale ao PIB da França e equivale às exportações dos Estados Unidos. Olha a relação. Quanto o Brasil representa desse total? Seriam 3 trilhões de dólares somente as exportações. Não estamos falando de intercâmbio comercial. É 1,12%. Ou seja, o Brasil representa para as exportações americanas 1,12% do total exportado pelos Estados Unidos. Não somos nada, somos irrelevantes. Mas a recíproca não é verdadeira. Porque para o Brasil, os Estados Unidos é um dos principais mercados. E quando você negocia entre dois estados, sempre está a relação comercial na importância relativa desse mercado. Então, nós temos que aceitar que nós não somos nada para as exportações brasileiras, mas para as exportações americanas, perdão, mas somos muito dependentes dos Estados Unidos. E é aí que entra a negociação. A gente não pode negociar num mundo que tem interdependência, e a interdependência no Brasil é ínfima para o mercado americano.